Bom dia a todos e a todas. Muito bom tê-los aqui hoje, nessa época de pandemia. A maioria, acredito, recolhido em home office. Nós estamos tendo no IBF Campinas um período de muita atividade, apesar do home office. Eu quero convidá-los a participar, a nos acompanhar nas mídias sociais e no nosso site. Nós temos uma programação muito interessante e várias gravações estão disponíveis para vocês, para que vocês possam assistir o que já aconteceu. Nós temos um material de consulta muito interessante também lá, e sugestões de leitura que foram feitas por nossos patrocinadores, pela Deloitte e pela PwC, e é um material muito rico que vai contribuir para a atualização de vocês. É um momento de muita tensão, obviamente, um momento que nós nunca passamos na vida e que conhecimento bom vai ser muito útil para que a gente atravesse essa etapa que nós temos que atravessar e que nós vamos atravessar, tá bom? O evento de hoje, o título dele é Os impactos das alterações nas legislações trabalhistas e tributárias para enfrentamento do Covid-19. Nós teremos palestrando a Vivian Oliveira. Muito obrigado, Vivian. O André Piovesan. Obrigado, André. E o Marcel Cordeiro. Também muito obrigado, Marcel. O mediador será o Ricardo Correia, que é sócio da PwC Brasil e também é um dos membros da diretoria do IBF Campinas. Ele vai fazer a mediação. Obrigado, André. Eu não posso deixar de agradecer aos nossos patrocinadores. Através desses patrocínios é que os nossos eventos são gratuitos para os nossos associados e eu não posso deixar de citá-los e agradecer a eles. PwC Brasil, Deloitte, Unimed Campinas, Lemos Advocacia para Negócios, também temos a Demarest e a Finoc Ustra, FIUS Advocacia. Connection. We work collaboratively to achieve greater impact for the clients Deloitte serves, the people we develop, and the communities where we live and work. And that won't change. Because while every industrial revolution has been marked by technological advancement, human skills will always be valued. Skills like developing leaders, expanding opportunity, building trust, and creating solutions. The ability to connect people and connect with people will continue to drive every great success story. At Deloitte, we connect people who care to create impact that matters. That has made us, and will continue to make us, distinctly Deloitte. O mundo pede novas leituras, e nós oferecemos um novo jeito de ler o mundo. O novo aplicativo da PwC Brasil. Ele dá acesso a materiais, pesquisas, vídeos e publicações nacionais e globais da PwC sobre diversos setores de atividade. Além de ficar por dentro dos melhores eventos do mercado, você pode confirmar presença, fazer networking e interagir durante o evento. Você também pode personalizar seu conteúdo de acordo com seus temas de interesse. App PwC Brasil. Descubra um novo jeito de ler o mundo. A Unimed Campinas existe para cuidar de você. Em 50 anos, passamos por muitos desafios e vamos passar por mais este. Estaremos juntos.
Tenha certeza que com toda a nossa estrutura e tamanho, estamos preparados e prontos para te atender. E agora lançamos a teleorientação, nosso serviço online 24 horas com médicos e enfermeiros, para você ser atendido sem sair de casa, com segurança, pela internet ou telefone. Unimed Campinas. Nosso plano é cuidar de você. De 1978 para cá, muita coisa mudou. E com o Lemos não poderia ser diferente. Durante toda a trajetória do escritório, estratégias foram elaboradas, horizontes foram ampliados e habilidades desenvolvidas, resultando na formação de uma advocacia séria, ética e de excelência. Tudo conquistado graças a uma equipe de profissionais altamente capacitada e uma liderança participativa. Sem contar a prática de uma advocacia atualizada e que atende diversas áreas jurídicas. Hoje, ao completar 40 anos de fundação, o escritório passa por mais uma transformação, dando início a um novo ciclo empresarial, com foco nos resultados de negócios de cada cliente. Lemos 40 anos. Uma história irretocável. Um futuro de bons negócios.
Meu muito obrigado a vocês, que têm viabilizado que a gente tenha. Antes, a gente tinha eventos presenciais. Ou agora nós temos eventos aqui pelo Zoom. Está se mostrando uma ferramenta muito interessante mesmo, qualquer, não Zoom, qualquer outra que nos possibilite reunir. A gente tem condições de fazer reuniões muito boas. Ontem mesmo à noite nós fizemos uma reunião da diretoria, foi muito boa, com uma grande participação, e evita o tempo que se perde de deslocamento. Isso é muito bom. O lado ruim é que nós perdemos a oportunidade de fazer network. Mas uma das lições que a pandemia está nos ensinando é que a gente vai ter que mesclar os dois tipos de eventos, os presenciais e os não presenciais, porque temos necessidade de network, temos necessidade de um conhecer o outro, mas também temos essa agilidade dessas ferramentas. Então, isso já é uma das lições que saiu dessa... É um dos aprendizados que nós tivemos nessa pandemia. Eu também não posso deixar de convidar a vocês para o nosso 7º fórum, que vai ser nesse mesmo endereço aqui, não com esse mesmo login, né, com esse mesmo link de acesso, mas nós teremos um fórum, o nosso 7º fórum. Nós realizamos por ano 2 fóruns, e o 7º fórum não podia ser diferente. Ele trata de pandemia, cenários de uma pandemia, impactos e expectativas para o Brasil em 2020. Ele vai ocorrer não nessa sexta-feira, que é feriado, na seguinte, dia 8 de maio, às 8h30. Vocês podem se inscrever pelo site do IBF ou através dos nossos e-mails marketing ou de nossas mídias sociais. Sempre vão te remeter para os nossos sites e lá vocês vão fazer. A inscrição é muito fácil de fazer, ela é gratuita para os nossos sócios e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Nosso conteúdo é o seguinte: nós temos o CFO para a América Latina, da John Deere, o Ayrton Luiz Rode. Ele vai falar sobre agronegócio, sobre esses impactos e expectativas para o Brasil, levando em conta o agronegócio. O Fábio Fagundes, o Ayrton, inclusive, ele é nosso equilibrista. Ele ganhou o prêmio de destaque de executivo de finanças há uns 3 ou 4 anos. O Fábio Fagundes é o CFO para o Mercosul e o Global Controller da Bentley. O Fábio está sediado hoje na Alemanha e vai poder nos falar sobre a perspectiva. Ele ainda é o CFO Mercosul, ele vai poder falar das perspectivas e do cenário, levando em consideração a indústria automotiva para o setor aqui no Brasil, e até vai poder falar muita coisa da Europa, porque ele está lá na Alemanha. E o Rodrigo Prando, ele é professor e pesquisador da Universidade de Marquinhos. Ele vai falar sobre cenário político e perspectivas do mundo que sai, como deverá ser esse mundo pós-pandemia. E a mediação vai ser feita pelo Augusto Assunção, que é sócio da PwC Brasil e líder do interior de São Paulo, também da PwC Brasil. O Augusto, que é presidente do nosso conselho consultivo no IBF. Vai ser um evento muito rico. Eu quero convidá-los, quem não se inscreveu, ao término desse nosso evento, dar um pulo lá no site e se inscrever. O Ricardo vai ser o nosso mediador hoje, vai fazer as honras da casa, né, Ricardo? Obrigado, bom evento para vocês.
Obrigado, Marcos. Bom, primeiro, bom dia a todos. Estão todos me ouvindo bem, né? A gente já tinha testado aqui o som. Como o Marcos me apresentou, eu sou Ricardo Corrêa, sou sócio da área de consultoria tributária da PwC, aqui em Campinas, e membro também da diretoria executiva do IBF Campinas, participando aí junto com o Marcos e o time da organização do IBF Campinas. Então, em nome do IBF Campinas, primeiro gostaria de agradecer a participação de todos. A gente já tem aí mais de 70 participantes conectados. Espero que estejam todos bem, seguros, né? Todo mundo aí tomando as medidas necessárias para esse momento excepcional que a gente está passando, vocês e as famílias. Como o Marcos mencionou, esse evento é uma iniciativa do IBF Campinas para manter aquele compromisso que o IBF Campinas tem como missão e tem mantido ao longo dos anos de fornecer conteúdo para a área de finanças, né, para os seus associados. E como o Marcos mencionou, a gente tem um histórico aí de eventos presenciais recorrentes, né, praticamente semanalmente, de 15 em 15 dias pelo menos, comitês na área tributária, na área de auditoria, na área de finanças em geral, legal e todas as áreas correlatas, né? E agora a gente tendo que fazer um pouco disso online, né, nesse período, e provavelmente no futuro próximo também dessa forma, né, a gente mesclando aí o presencial com o online, por conta de todo esse momento que a gente está passando, que vai mudar muito as relações, né? E é um pouco do que a gente vai discutir hoje aqui também. Se encontra para a gente falar um pouco das alterações recentes aí da legislação trabalhista e tributária, né, trazida pelo governo para o enfrentamento da crise, né, do Covid-19, especialmente aí concentrada na medida provisória 927 e 936, além de outros atos normativos, mas também para a gente discutir um pouco e compartilhar as experiências dos impactos da crise nas empresas, né? Na gestão das pessoas, na administração corporativa, nos times relacionados à área de finanças, né? Trocar experiências em relação a isso, o que tem dado certo, o que tem sido dificuldades e desafios, né? E foi por isso, então, que a gente convidou esse time que eu vou apresentar, está aqui junto com a gente, a Vivian Oliveira, doutora em Direito Tributário e diretora tributária da Johnson & Johnson em São José dos Campos. O André Pelvezan, que é diretor do Centro de Serviços Compartilhados da Mars Brasil, aqui em Campinas. E o Marcel Cordeiro, que é sócio da PwC, líder da área de previdenciária e trabalhista da PwC Brasil, especialista da PwC no tema trabalhista e previdenciário. Muito obrigado vocês três pela participação, por ter aceitado o convite para estar junto aqui com a gente nesse evento e compartilhar um pouco da experiência de vocês com os nossos associados e com os convidados. E eu gostaria então de iniciar. Só um comentário antes, como foi mencionado no início, as perguntas. A ideia é a gente fazer um bate-papo aqui. Nós vamos começar pela Vivian. Eu vou passar a palavra para ela vai falar um pouco da experiência desse momento e na área tributária lá da Johnson & Johnson, depois o André e por fim o Marcel. Mas vocês podem ir mandando as perguntas pelo chat, tá? A gente vai selecionando aqui, pensando as perguntas e ao longo do nosso bate-papo a gente pode já ir respondendo algumas questões, a gente vai vendo a interação mais interessante aqui ao longo. Então já podem ir mandando se tiverem perguntas, se tiverem dúvidas, comentários, tá bom? Eu vou mediando aqui e a gente vai fazendo os comentários. Então, eu gostaria de iniciar passando a palavra para a Vivian. Vivian, a palavra é sua. Muito obrigado. Bom dia. Oi, André, bom dia a todos, bom dia, Ricardo, bom dia, André, a gente já se conhece, bom dia a todo mundo que conectou, obrigado, Iber, pelo convite, meu amigo Valdir, meu amigo Augusto, que já trabalhou comigo em algumas empresas,
me fez esse convite, e eu acho bacana poder ter a oportunidade de compartilhar um pouco o que está acontecendo nas empresas, no mundo tributário. Como o Ricardo mencionou, eu fiz meu doutorado em Direito Tributário e tenho uma carreira corporativa, sempre trabalhei em empresas, eu era head de tax da Embraer e agora na Johnson. E é engraçado porque nas empresas o tributário ele normalmente está no financeiro, né? A gente é um pedaço dos times de finanças, a gente costuma reportar para o CFO, e eu costumo dizer que o tax, né, ele não é o principal driver de nenhuma decisão, mas ele é sempre um elemento que o CFO leva em consideração para decidir alguma coisa. Mas o que essa crise tem nos ensinado, e eu vi muito isso, primeiro, falando um pouco de compliance, né? Quem faz fechamento sabe, a gente teve o nosso primeiro fechamento remoto, nós da Johnson estamos em casa desde o dia 16 de março, né? E se alguém me dissesse que eu ia ficar 7 semanas em casa, eu ia dizer que essa pessoa está maluca, né? Que é impossível coordenar o time, imagina. Eu nem consigo mensurar a quantidade de impactos que a gente tem do ponto de vista de time, de processos e de sistemas dentro de um fechamento remoto, né? Você fechar um quarter inteirinho, né? Todo mundo na sua casa, porque não é só o seu time que está em casa, o time da contabilidade também está em casa, o time da tesouraria também está em casa. Então, eu vou começar falando um pouco, acho que, da parte de compliance. Para mim, o grande desafio foi liderar o time no meio dessa situação. Nunca, e aí o André deve dar risada quando eu falo, nunca os nossos sistemas foram tão testados, né? Se o sistema aguenta, se o processo é robusto. O que eu tenho certeza é que, como o Ricardo mencionou, é fácil a gente falar assim, não, está funcionando, né? Está todo mundo em casa, mas está funcionando. Está funcionando porque a gente já se conhece, está funcionando porque todo mundo já está junto, já trabalhava junto, né? Eu realmente não sei se a gente conseguiria construir isso de forma remota, né? Então, tenho minhas dúvidas. Acho que a pandemia vai nos ensinar muita coisa, mas eu pelo menos, nunca valorizei tanto o contato pessoal com o meu time, né? Tenho sentido muita falta deles, né? Todos os dias eu conecto 15 minutos com eles, nós somos 40 na operação, só para a gente falar de família, cachorro, gato, mas não falar de trabalho, mas entender um pouco a situação de cada um. Eu acho que também nunca a gente foi tão obrigado a perceber a nossa própria situação em casa, né? Desde o seu Wi-Fi, se ele funciona, qual é o lugar da casa que é mais silencioso, quais são os ajustes que você precisa fazer na sua rotina, né? A gente recebeu vários memes de pessoas fazendo lives e passa o cachorro, passa o filho, cai a cadeira, é isso, né? Quem sabe faz ao vivo, mas é bem isso. Então, do ponto de vista de compliance, acho que o fechamento foi um desafio. Em geral, tudo funcionou, né? Morremos, mas passamos bem, mas os sistemas foram testados e os processos também, né? E mais do que a integração do seu próprio time, a integração com o time da contabilidade, né? Porque ninguém faz fechamento sozinho, né? A gente precisa receber inputs da contabilidade, a gente precisa devolver inputs para finanças. Então, acho que do ponto de vista de compliance, o desafio sim, os nossos processos, os nossos sistemas funcionam. O ponto conseguiríamos ter construído isso dessa forma? Não sei, não tenho essa resposta. Acredito que o André vai falar um pouco, ele é de centro de serviço. E aí, André, eu acho que o nosso desafio é sempre a gente pensar se a gente conseguiria ter construído essa unidade, essa robustez, estando todo mundo em casa. Do ponto de vista de cumprimento dos prazos, a Johnson tem um estándar global de não usar nenhum benefício de postergação de pagamento de imposto. Então, toda aquela ansiedade, né? A gente pegou lá a legislação que falava de enchente, de calamidade pública, se a gente ia conseguir postergar o pagamento dos impostos ou não, se a gente aplicava por analogia, e quem é tributarista sabe que não tem analogia no direito tributário, mas aí movimenta os escritórios de advocacia, vamos entrar com mandado de segurança, não vamos, né? Até o governo reagir, soltar a legislação que permitiu a postergação dos pagamentos dos tributos federais. A Johnson não usou isso em nenhum país do mundo. Ela entende que a postergação é só um diferimento, né? Então, no final, você está empurrando um pouco o problema para frente. Então, não adotamos foi global, a gente até fez vários estudos sobre isso, com a ajuda de finanças, mas a gente não avançou. Do ponto de vista o que eu penso que ficou bem forte, né?
esse monitoramento de Brasília, né? Porque quem é tributarista sabe, o momento de crise gera criatividade no governo. E o governo não se fala, né? Ele não é igual a gente que senta com o time todo dia e conversa. Então, você tem de um lado um pacote de bondades, com um driver muito forte de segmentos da indústria, né? E ok, eu acredito que faça sentido. Então, por exemplo, companhia aérea, né? Não tem mais business, né? Que business que o cara tem? Não tem mais business, companhia aérea, né? Ou, por exemplo, como tratar os restaurantes ou, né, os eventos. Eu acho que existem setores da economia extremamente afetados. Então, começa-se um pacote de bondades, né? E, ao mesmo tempo, um pacote de maldades, né? Ao mesmo tempo, você tem que monitorar projeto de lei que institui empréstimo compulsório. Também quem é tributarista sabe, o empréstimo compulsório ele tem no seu conceito científico que a legislação que restitui é de natureza administrativa, né? O que quer dizer? A gente não recebe nunca, né? Então, desde o empréstimo compulsório, que é quase um adicional do IR, como, por exemplo, o confisco de bens, né? Confisco de equipamento de segurança, né? Existem projetos de lei, por exemplo, de que se você tem um benefício fiscal, você deveria fornecer bens e serviços ao Estado no limite do seu benefício fiscal. Eu não consigo imaginar quanto sabonete a gente vai precisar fabricar para devolver para o governo de forma gratuita aquilo que é dado dentro no contexto estadual. Então, acho que esse monitoramento de Brasília foi muito forte, de você entender bondades e maldades, né? E como que você trabalha com isso. Eu vou dar um exemplo, né? Ao mesmo tempo que a importação de insumos para produtos ligados ao tratamento da pandemia seria desonerado, do outro lado, você tinha um pedaço do governo querendo proibir a exportação desses itens, né? Então, quando você olha a lista que está na mão do governo, alguém colocou um produto seu, que você não sabe quem foi, né? Suturas, por exemplo. E aí, tudo bem, como é que eu vou fazer eu estou proibida de exportar suturas, né? Então, em paralelo a tudo isso, como contar para sua matriz que tudo está acontecendo, né? Porque eu já fui matriz. Ser matriz é uma delícia. Eu acho que o sonho de consumo de vida é você não precisar pedir ordem para ninguém, não explicar nada e nem convencer ninguém, né? Porque quando você é matriz, é tudo muito fácil. Nossa, eu lembro do meu tempo feliz de Embraer, de atravessar a sala, entrar na sala do CFO, a gente decidir pagar uma auto de infração porque a gente não tinha chance de defesa, né? Nossa, uma empresa americana é outra história, né? Além do que, existem empresas americanas em que a participação brasileira é relevante. Eu tenho um colega que foi CFO da Avon, e a Avon, o Brasil para a Avon é muito importante. A Johnson, o Brasil para a Johnson é importante no conceito, mas se você olhar a nossa participação na demonstração financeira global, a gente sabe o nosso tamanho, né? Então, além de tudo, você tem que explicar tudo isso e assim, né? Tá, mas qual é a chance do empréstimo compulsório acontecer? Espera só um minutinho, vou pegar minha bola de cristal aqui, vou dar uma olhada, né? Não sabemos, né? Não sabemos o que vai acontecer, não sabemos quais são as pautas que estão mais fortes ou não. Acresça-se a isso a bagunça política. Então, por exemplo, a gente estava, todos nós estávamos monitorando a reforma tributária, né? Com propostas das mais absurdas possíveis, umas melhores, outras piores. Eu brinco que qualquer diretor de operação de tax, quando você fala em reforma tributária, imediatamente a gente entra em colapso e começa a imaginar dois sistemas rodando ao mesmo tempo, né? O André está rindo, mas ele sabe que é verdade. Fala, nossa senhora, eu não só vou ter esse sistema que eu tenho, como vou ter que colocar um outro e eles vão ter que bater, né? Então, você já imagina o quê? 10 milhões de dólares em sistema. Então, a gente estava monitorando o governo nisso. Está tudo parado, né? Obviamente, as prioridades do governo mudaram. Então, eu acho que um dos trabalhos que a gente tem feito na Johnson é rever os projetos e aconselhar as pessoas a não tomarem decisões nesse período, né? Porque, às vezes, você toma decisões logísticas, por exemplo, baseadas em incentivos fiscais que você não sabe se vão existir. Então, você também precisa, né, usar o grande mantra de Ariano Suassuna, né? Não sei, só sei que é assim, então não decide nada, espera, né, para ver o que vai acontecer. Então, isso do ponto de vista de planejamento e monitoramento de Brasília, né? Do ponto de vista de planejamento de atividades, eu acho que a ITEX entra com uma força forte de se juntar à tesouraria, contas a pagar e finanças e conseguir entender o caixa da empresa no ano, né? Porque vai colapsar o sistema todo, né? Colapsa desde do seu fornecedor até o seu cliente, o dinheiro para, né? Então, ele deixa de entrar
também não vai sair. Então, como é que você faz para projetar isso e aterrissar a empresa no chão, né? Quais são os verdadeiros desafios que a gente tem em termos de caixa, né? Isso é super importante. Para quem não é de finanças, uma empresa não fale porque ela não tem resultado, ela fale porque ela não tem caixa, né? Então, como é que você faz para pegar esse caixa e entender, né? Qual é o dinheiro que vai entrar, qual é o dinheiro que vai sair? Então, por exemplo, não adianta eu ser uma empresa rica e o meu fornecedor quebrar, né? Então, eu preciso entender a situação deles, chamá-los, conversar com o banco, ver se eu posso estender alguma condição positiva para alguma linha de crédito para os meus fornecedores, né? A indústria aeronáutica é muito particular nisso, né? Se você tem algum fornecedor da cadeia que quebra, todo mundo quebra, né? Porque é uma empresa muito, é uma cadeia, uma supply chain muito conectada. Óbvio que sabonete e remédio não é assim, mas de toda sorte você não vai conseguir restabelecer uma linha saudável de caixa se os seus fornecedores e os seus clientes não estiverem na mesma situação que você, né? Então, a gente tem feito estudos sobre isso para entender, né, como é que a gente vai aterrissar esse caixa e como que isso vai refletir nos nossos resultados do ano, né? Uma outra coisa que tem gerado uma certa ansiedade que eu sinto da parte tributária é exatamente assim, tá bom, e quando tudo isso acabar, sobra o quê da reforma tributária, né? Não tenho nem ideia se vai sobrar alguma coisa, quanto mais saber o quê, né? Então, o que eu tenho dito para eles para os executivos podemos esperar 6 meses, né? Espera 6 meses, né? Deixa a gente entender o que vai acontecer, quais vão ser as prioridades do governo. Por exemplo, a gente tem aí uma prioridade do governo bastante antiga, que é tributar a remessa de dividendos, né? O governo adora, né? E piscou, tem um projeto de lei querendo tributar a remessa de dividendos, né? Independentemente de achar correto ou não, na minha opinião, isso é uma coisa que deve acontecer, porque é muito fácil de fazer, né? Então, eu acredito que a tributação de dividendos deva acontecer. Agora, todo o resto da proposta, né? Junta PIS/COFINS, junta IPI, junta não sei o que, eu falo, gente, não está funcionando nem do jeito que está. Imagina a hora que juntar tudo, refazer sistema e tudo mais. Tem a pergunta maravilhosa que o governo não responde, que é: o que faremos com os nossos milhares de créditos, não é mesmo? Porque é uma reforma tributária, eu vejo, junta aqui, junta ali, tá bom. E os bilhões que os contribuintes têm de créditos, vão fazer como, né? A hora que você junta PIS e COFINS com IPI, então vai juntar o crédito também? Aí eu posso pegar crédito de PIS e COFINS e pagar IPI? Ou posso juntar esses dois créditos e pagar esse imposto que virá? Então, eu tenho minhas dúvidas de como conter a ansiedade da organização em termos de futuro, né? Eu acho que todo mundo que é dono de um negócio sempre está pensando em se preparar para evitar surpresas. A pandemia criou uma surpresa inesperada, né? Do ponto de vista de business, né, a Johnson ela tem 3 negócios, né? Um negócio de consumo, que é o que vocês veem nas prateleiras, cotonete, band-aid, bem fácil, né? Bem desperta bem na cabeça o que é. A gente tem um mercado de medicamentos, que é um mercado que não tem crise, é igual comida, não tem crise para o mercado de medicamentos, né? Assim como não tem crise para o mercado de alimentos, né? Quem tinha hepatite continua tendo, quem estava tratando câncer continua tratando, quem estava tratando AIDS continua tratando. Então, não há um impacto significativo na venda ou na distribuição desses produtos, né? E, ao mesmo tempo, você tem a parte de medical devices, e essa, sim, sofreu um impacto violento, porque ninguém quer ir para o hospital, então cirurgias eletivas estão, né? Agora está voltando um pouco, o pessoal também entendeu que também vamos ficar nessa quanto tempo, né? Vamos ter que aprender a estabilizar a vida nessa situação. Então, acho que impacto de business, a gente sente muito o impacto na parte de medical devices, porque é a parte que ninguém quer ir para o hospital, ninguém quer fazer uma cirurgia. Então, se você tinha uma cirurgia marcada para abril, você vai jogar ela para outubro e tudo bem, né? Então, eu acho que também ajudar esses negócios a encontrarem esses caminhos. Do ponto de vista de gente, de pessoas, eu acho que é muito fácil todo mundo falar, não, fica em casa, mas quem trabalha em empresa sabe, você está em casa, mas o pessoal da produção está trabalhando, o pessoal que faz logística e entrega de produtos está trabalhando. Então, eu tenho pessoalmente uma dificuldade de lidar com isso, né? Porque para você ficar em casa, o iFood está funcionando, para você ficar em casa, alguém está colhendo o produto, entregando, né? E na empresa não é diferente, a gente tem uma área de delivery, né? E está todo mundo trabalhando,
Então, enquanto o escritório está inteiro em casa, stay safe, né? Não pode nem mandar e-mail sem escrever, né? Fique bem, como está a sua família e tudo mais. Mas a verdade é que essa solidariedade, ela tem que funcionar, inclusive, para aqueles que estão trabalhando, né? Porque tem muita gente trabalhando. Na Johnson mesmo tem muita gente trabalhando. O escritório da China, por exemplo, já voltou. Então, eu penso muito no meu time, como manter esse time bem, mas, ao mesmo tempo, olhar para frente, né? Se essa situação vai continuar assim, o que faremos? Se não, o que faremos? Acho que, como executivo, o papel é esse. Então, para resumir, do ponto de vista de contencioso, muita atenção em relação às oportunidades e estar preparado para atender as necessidades da empresa. Não precisei, mas acredito que meu papel é estar pronta, né? Do ponto de vista de planejamento, rever os projetos logísticos da empresa e evitar que decisões sejam tomadas nesse período de incerteza, né? Se puder esperar um pouco melhor. Do ponto de vista de government affairs, entender um pouco Brasília e preparar a empresa para as bondades e maldades que possam vir. E do ponto de vista de compliance, testar a qualidade de sistemas, a qualidade de processos e, obviamente, que essa pandemia vai fazer com que priorizemos a parte de sistemas. Eu costumo brincar que no Brasil todas as empresas são empresas de TI e fazem outra coisa ao mesmo tempo. Então, a gente é uma empresa de TI que vende sabonete, tem empresa de TI que vende chocolate, né? Não tem como viver sem sistema, né? Nós somos da área tributária, a gente tem quantos SPEDs rodando, né? Então, no final do dia, eu acho que se isso servir para a gente aumentar o nosso investimento em tecnologia, né, já vai ajudar. Então, eu vou fazer uma pausa aqui. Eu acho que consegui dar um overview. E sim, estamos no caminho da vacina. O que eu realmente espero para o futuro é que a Johnson consiga desenvolver a vacina. A gente tem um Chief Scientist Officer que chama Post Office. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada no nome dele no Google. Ele é um gênio e ele está pessoalmente engajado nisso. Ele já se engajou no passado na busca do medicamento para AIDS. Então, como ser humano, eu realmente espero que o Post Office tenha bastante sucesso na busca da vacina. Eu acho que acredito que também isso cria um propósito para a empresa que é importante. Principalmente em momentos de crise, é importante que esse propósito ajude na motivação. Legal, Vivian. Obrigado aí por esses comentários. E acho que um comentário que você fez é uma visão que eu tenho sobre esse momento que a gente está passando. Estava até comentando com o André um pouco antes do início aqui do nosso evento, é que acho que toda essa crise, essa necessidade das pessoas trabalharem em home office, a gente trabalhar de forma remota, né, da forma como for, ou seja, com rotação dos times, né, na empresa, né, ou todo mundo de home office, ele fez, acho que uma coisa muito interessante, que quem estava postergando fazer isso dentro das empresas teve que fazer necessariamente, que é testar a qualidade dos investimentos feitos em tecnologia e dos processos, né? Principalmente dos processos, das coisas funcionarem. Porque às vezes só a tecnologia não é suficiente, você pode ter acesso a sistemas sensacionais que funcionem perfeitamente, mas o processo de execução e tomada de decisão, às vezes não está robusto o suficiente para que as pessoas, não estando na mesma sala para resolver esses problemas, né, estando no mesmo ambiente para resolver esses problemas, cria uma dificuldade ainda maior e uma quebra do fluxo normal da execução e do processo de decisão. Acho que isso é muito interessante. E eu queria tocar num tema que eu já tinha anotado aqui para a gente falar, e você entrou nesse tema, e já aproveitar e te perguntar a sua perspectiva em relação a isso, que é a questão da reforma tributária. A gente, neste momento de crise, o governo trouxe algumas mudanças mais voltadas à postergação de prazos de vencimento, de obrigações acessórias, principalmente, né? Mas a gente estava num momento, até antes de tudo isso acontecer, de discussão intensa, né? Era, na verdade, a pauta principal do governo, a reforma tributária. E agora, com tudo isso, é o que você falou, a gente fica numa indefinição, sem saber exatamente como isso vai caminhar daqui para frente. Eu lendo aí na mídia, voltou ao tema agora, acho que depois de 7 semanas, começou a se falar de novo da prioridade da reforma tributária. Você mencionou a questão da tributação dos dividendos, uma visão que eu tenho é de que isso vai acontecer inevitavelmente também nos próximos períodos, aí, se não nesse ano por conta da postergação.
diria antes dessa crise de que isso aconteceria esse ano, né? Agora talvez isso se postergue por um pouquinho mais, mas certamente isso deve acontecer. Mas qual a visão que você tem, apesar dessa incerteza, do que deve vir primeiro na reforma? Certamente a reforma estruturada daquela forma como a gente vinha sendo discutido, com as dificuldades, né, que as discussões traziam, ela não deve acontecer, né, não deve voltar tão rapidamente, mas os temas principais que devem voltar, até porque o governo vai precisar de dinheiro para fazer face a todos os investimentos que ele vai precisar fazer para sustentar a economia, né? E da importância disso para as empresas também, né, Vivi? A gente vinha discutindo que a reforma tributária era extremamente importante para o ambiente de negócios e tudo mais. A gente tem diversos gargalos aí na área tributária. Você vê realmente que isso está adiado para o ano que vem, na perspectiva de vocês, é isso que estaria na visão de vocês para o futuro? Sobre a minha preocupação, bom, falando de reforma tributária, né, uma coisa que eu aprendi, porque no mercado aeronáutico você tem um relacionamento muito mais intenso com o governo, né? Você não tem ninguém para passar a mão no telefone e ligar e falar, como é que você fez aí na sua empresa? Porque não tem outra, né? E as outras que tem, elas não conversam. Então, o que eu sinto da reforma tributária, o que eu espero? Então, eu acredito que a tributação de dividendos saia, porque ela é um desejo muito antigo. E até sendo honesta, tirando um pouco a bandeira do Brasil de trás, a tributação de dividendos acontece em todos os países do mundo, né? É muito difícil você ter um país do mundo desenvolvido em que a remessa de dividendos não é tributada, né? Então, colocando isso de lado. Uma outra coisa que eu acredito que deva andar, e a gente pode pensar se isso cabe no conceito de reforma tributária ou não, é o ingresso do Brasil no OCDE, né? Eu fiz meu doutorado em preço de transferência, sempre fui muito fã da legislação brasileira de preço de transferência, mas o fato é que ela não tem mais em nenhum outro país do mundo e ela nem é muito... Podemos dizer que só tem o mesmo nome, né? Então, assim, eu acredito que o ingresso do país na OCDE e a mudança da legislação de preço de transferência deva acontecer anyway. Eu tive em alguns eventos em Brasília, a convite do governo, e eu percebo bem essa mudança na visão da Secretaria da Receita Federal. Eu já convivi com Receita Federal do Cartacho, já convivi com Receita Federal do Rachid, e eu nunca vi a Receita tão aberta, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, deve funcionar também lá na Receita Federal, mas o fato é que eles estão bastante abertos com a possibilidade da mudança da lei, né? Então, eu acredito que o que eu tenho sinalizado, né, a mudança na legislação de preço de transferência deveria, se acontecer, ela é uma mini reforma tributária para a multinacional, né? Porque ela nos obriga a recalcular todos os panoramas, né? Tudo, né? Entrada, saída, venda intercompany, relacionamento com outros países do mundo, a sua alíquota efetiva de imposto de renda muda dramaticamente, né? Você precisa prover todos esses pontos de vista, né? Porque qual é o papel da gestão tributária num país de terceiro mundo, né? Como é o Brasil, ou em desenvolvimento? É você conseguir mostrar a realidade, mas também, na medida do possível, incentivar que o negócio continue, que as coisas continuem, que se ponha dinheiro aqui, que se gere empregos, né? Que você consiga gerar receita, lucro. Então, acredito que, na minha opinião, dividendos e OCDE devem andar, porque são agendas paralelas do Guedes, né? Não tem muita conexão aí com essa bagunça de estados e municípios, né? Porque não tenho a menor dúvida que o maior desafio da reforma tributária é o pacto federativo, né? Todo mundo tem muito direito, né? E não estou dizendo que eu concordo ou não, só estou dizendo que, constitucionalmente falando e com status de cláusula pétrea, você não vai conseguir mudar isso, né? Então, o que eu espero, né? Eu acredito que você tenha esse julgamento que saiu agora, né? Que estava pautado pelo Toffoli, naquele julgamento virtual dele, que era a questão dos benefícios fiscais concedidos unilateralmente por estados e a glosa do outro estado, né? Teve julgamento na semana passada. Isso sinaliza um pouco para a equipe do governo como vai ser esse relacionamento com os estados, né? Porque é óbvio que a gente estava falando de um julgamento de trilhões e a gente deve chegar no endividamento do PIB de 90%. Então, eu não tenho dúvida, uma coisa que eu aprendi
sendo tributarista, e não vou dizer que essa frase é minha, ela é do Gustavo Franco, é que em matéria tributária o governo sempre troca 6 por uma dúzia. Você não tem a dúvida que o contribuinte vai pagar a conta, né? Porque o Estado não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é o contribuinte que paga imposto, e aí a gente faz o funding do Estado. Margaret Thatcher dizia muito isso. Então, de toda sorte, a conta vai ser nossa. Não tem o que fazer, né? Não adianta. O governo não está pagando R$600 para cada um. Eu acho que a gente está forçando a distribuição de renda, o que é importante para o país, né? Até para a estabilidade social do país. Mas eu acredito que o governo vai refazer as contas, eu espero uma mudança, eu acredito, o que é feasible, tá, na minha cabeça, o que é possível que aconteça. Junção de IPI, PIS, COFINS, eu acredito que seja uma coisa, do ponto de vista de pacto federativo, mais fácil de fazer, né, porque você tem um mesmo ente tributário, né. De novo, não consigo não pensar nos impactos em sistema, quem é advogado, tributarista, talvez não viva isso. Mas custa uma fortuna. Cada vez que eles trocam um layout, que eles mudam uma coisinha, o André está fazendo assim porque ele sabe, é assim, meu Deus, né? Quanto dinheiro a gente vai precisar colocar nisso? Então, me preocupa um pouco isso. Em termos de imposto sobre a renda, há uma proposta de você separar um pouco a parte contábil, né, da parte tributária. Não tenho muita preocupação se eles vão conseguir emplacar isso ou não, mas me preocupa, de novo, quantas mudanças legislativas vão ter que ser feitas para chegar nisso, né? E porque, de novo, no Brasil, o governo ele publica a lei, senta, espera 5 anos, dá uma olhadinha na sua interpretação se ele gosta ou não, né? E aí, se ele não gostar, 75% de multa. Então, há todo um processo de adaptação da empresa para a legislação nova. Não só de você mudar o sistema, mas você entender o que é que o governo quer, né? A legislação de imposto sobre a renda é extremamente complexa. Então, eu acredito que não vai, na minha opinião, não vai existir movimentação entre entes tributantes, né? Eu não acredito que o ISS vai misturar com o CMS, que o CMS vai misturar com os impostos federais. Eu acredito que você pode ter junção dentro de uma mesma competência. E aí, questões paralelas, como a tributação dos dividendos e o movimento de adesão ao CDE, que eu acredito que impacta fortemente as multinacionais e as empresas brasileiras de grande porte. De resto, realmente é sentar, pegar o pacote de pipoca e assistir, porque a relação entre estados e municípios e União também não vai ser a mesma depois dessa pandemia, né? Eu vou te dar um exemplo para vocês. Eu moro em São José dos Campos. A minha cidade tem quase 1 milhão de habitantes. Sabe quantas pessoas estão internadas por causa de Covid? 6. E nós estamos todos trancados em casa com 6 pessoas no hospital. Uma cidade de quase 1 milhão de habitantes. O prefeito tentou liberar, o governador não deixou. Então, assim, eu acho que nunca a gente testou tanto o limite do pacto federativo, né? Então, eu acredito que esses testes que foram feitos agora, eles vão ser levados em consideração na reforma tributária. Porque quem é tributarista sabe, o problema da reforma tributária é o pacto federativo. Se o governo pudesse fazer o que ele quer, já tinha feito, né? Até porque quem está votando a reforma, dizem que a parte do corpo humano que mais dói é o bolso, né? Quem está votando a reforma são os deputados. Para eles não faz muita diferença de onde está vindo o dinheiro, porque está vindo de nós. Se a gente vai dar um pedaço para a União, um pedaço para os estados, um pedaço para o município, não faz tanta diferença, né? Então, eu acredito que pacto federativo é o grande obstáculo. Eu não acredito em mudanças entre as linhas do pacto federativo. Eu acredito que as coisas que vão acontecer nas mesmas linhas. Porque, de novo, os limites do pacto estão sendo testados agora, né? Dentro desse contexto de libera, não libera, quem pode, quem não pode, o STF decide. Eu acredito que você não vai ter mudança nessa estrutura de tributação. Perfeito, Vivi. Até porque houve até um aumento no conflito entre os entes aí, em razão disso, que já era evidente nas discussões da reforma, né, quando se discutia a reforma mais ampla. Agora, com as questões políticas e de saúde, ainda um aumento aí na tensão entre os entes, e realmente. E acho que um aspecto também, fazendo menção, que eu tenho a percepção de que, e você fez a menção da mudança da tributação do imposto de renda, né, de fazer uma eventual segregação da apuração do imposto de renda e da contribuição social, um pouco apartada da própria contabilidade, o que muitos disseram que o projeto era a criação de uma contabilidade tributária, né? A gente pode dizer assim,
uma contabilidade paralela para a apuração dos impostos, estava bem forte na Receita Federal antes de toda essa crise, né? Também acredito que isso possa perder um pouco a força, já que, se não perder, vai ser um custo, um ônus bastante grande para as empresas que já vão estar enfrentando todas as dificuldades decorrentes desse período agora, de ter uma mudança significativa em termos de sistemas, em termos de processos na apuração do imposto de renda, que é mensal, né, na maior parte das empresas, para implementar isso logo depois. Acho que essa era uma das medidas que estava na mão da União, né, ela podia fazer por conta própria, sem essa discussão do Pacto Federativo, e talvez perca força também, e a gente tem aí busca por ajustes de mini-reformas em outras frentes, né, como você mencionou, dividendos, acho que me parece inevitável. Obrigado, Vivian, por enquanto. Depois a gente volta a se falar. Eu vou passar agora, então, a palavra para o André. André Pelvezan, como eu mencionei, é diretor do Centro de Serviços Compartilhados da Mars Brasil, em Campinas. A Mars tem fábrica também em Guararema, né, em Mogi. O centro fica aqui em Campinas. O André é parceiro antigo nosso aí, do IBEF também, sempre junto com a gente. André, obrigado pela ter aceitado o convite. A palavra é sua. Maravilha, muito bom dia. Bom dia a todos. Obrigado ao time da PwC pelo convite, em nome do Nelson, Correia, Marcel, Augusto, e também ao IBEF. Marcos, obrigado pelo convite, Ana. Muito legal rever vários amigos aqui nesse fórum e nessa maneira da gente integrar diferente do que a gente está habituado, né? Bom, apesar do tema não ser super agradável, esse tema do Covid, da pandemia, tem trazido muito aprendizado, né? Aprendizado para mim, enquanto pessoa profissional, e para todo o time da Mars e nas nossas interlocuções, então também nos parceiros de negócio, né? Tenho conversado com muitos amigos de diferentes áreas e de diferentes segmentos de indústria, e não tem uma receita única para a gente sair dessa, né? Impactos diferentes para os diferentes setores e segmentos. Então, acho que na medida em que a gente mantém a mente aberta a essas oportunidades, a essas situações diferentes, a gente consegue ir criando um novo futuro, né? Antes da gente conectar aqui oficialmente, a gente falava que se a gente pensasse nessa realidade há tempos atrás, a gente colocaria em xeque ou duvidaria se ela se sustentaria ou não, e hoje a gente está vivendo no meio dela, né? Então, semelhante ao que a Vivian disse, nós também estamos em casa já há 7 semanas na Mars, num novo jeito de trabalhar. Então, antes de falar dos impactos propriamente dito, vou falar um pouquinho dos negócios, como é que estão seguindo, e depois do Centro de Serviços Compartilhados. E aí fazendo alguns paralelos aí, o que significa para a gente em termos de operação e depois no Centro de Serviço Compartilhado. Então, hoje nós temos 4 fábricas no Brasil, as 4 fábricas seguem operando, né? Então, quando a gente começou essa nova fase, o plano de contingência ele foi acionado, né? E nas diferentes perspectivas de um plano de contingência. Então, um plano de contingência é aquela coisa chata de se preparar, né? Porque é como contratar um seguro, a gente faz na expectativa de que a gente não precise dele, mas quando a gente precisa implementar é que a gente vai saber se funciona efetivamente. Então, quando a gente fala em termos de fábrica, uma série de medidas foram tomadas naquele momento, né? Então, mulheres grávidas afastaram de imediato, por exemplo, né? Outras tantas coisas, como medir a temperatura de cada função que precisa estar especificamente na fábrica, usar diferentes tipos de EPI, tipos de asepsia diferente quando a pessoa sai de determinada área. Então, isso em termos de fábrica significa muita mudança, mudanças profundas em termos de fábrica, né? O nosso negócio de chocolate em Guararema, ali na Dutra, onde a gente produz o M&M, o Snickers e Twix, né, que são produtos de consumo por impulso, né, aquele que você consome ali na gôndola no momento de alguma compra,
você diminuindo o trânsito de pessoas, naturalmente você diminui o volume, né? Então, e numa época que a gente acabou de viver de Páscoa, onde as pessoas já estavam em suas casas, naturalmente o negócio ele é impactado de uma forma representativa, né? Mas continuamos operando em fábrica, num volume diferente. Quando a gente pensa em PET, nas outras 3 outras fábricas que a gente tem, 2 em São Paulo e uma no Pernambuco, a PET precisa continuar comendo igual a ser humano. Então, é um negócio totalmente diferente em termos de volume, o que significa em termos de impacto na primeira linha de receita, né? Mas as medidas são semelhantes em termos do que muda em termos operacionais, desde você pegar um associado na casa dele num fretado, até o final do dia, tem uma série de consequências diferentes no dia a dia. O time de vendas é semelhante ao que a Vivian disse, então também pessoal na rua precisando servir e abastecer supermercados, lojas especialistas e assim por diante. Naturalmente, num diferente modelo de trabalho, com todos esses cuidados que a Organização Mundial vem recomendando e que na Mais a gente segue como princípio de qualidade globalmente. Na cadeia de suprimento, uma série de outros impactos, né? Na cadeia de suprimento, a gente aprendeu muito com os mercados que foram atingidos antes do Brasil, então a gente aprendeu muito com China e com Rússia e o que significou isso tudo para eles, então de alguma maneira a gente se antecipou em algumas atividades e isso faz com que mude uma série de coisas, né? Então também a gente não vem tendo disrupção na cadeia de suprimento. Então, a operação, quando a gente pensa de uma maneira ampla, ela vem sendo cuidada e vem de uma maneira saudável, né? Isso não significa que está tudo simples, porque quando você faz esse tipo de mudança numa cadeia de suprimento, você muda o seu nível de working capital. Então, seu nível de inventário, ele sofre um phasing totalmente diferente, né? O seu nível de caixa, ele sofre um efeito totalmente diferente, porque, semelhante ao que a Vivian comentou na Johnson, você tem parceiros de negócio em momentos diferentes e com impactos diferentes no negócio deles. E isso, consequentemente, traz uma pressão na cadeia toda de suprimento. E a gente, como indústria, no meio dessa cadeia, né, tem impactos de caixa importante. E que precisa ser gerenciado muito de perto, muito de perto. E impactos de P&L propriamente dito, né? Lucros e perdas com coisas não vistas anteriormente. Então, discussões como orçamento base zero fica mais aflorado nesse tipo de momento, porque tem coisas que você precisava antes que você não precisa agora. Por exemplo, um refeitório para um número X de pessoas, um fretado para um nível X de pessoas, um aluguel de um espaço para X pessoas. Hoje isso tudo desrompeu, né? E, ao mesmo tempo, você tem outras pressões que não estavam orçadas e que precisarão existir. Então, equipamentos de proteção, de asepsia e etc. Então, isso tudo traz uma nova combinação de negócio que desafia a gente a todo momento. Então, tem impactos negativos sim, mas ao mesmo tempo é um momento para a gente olhar para as oportunidades, porque ali vão ter uma série de oportunidades. E eu acho que um dos grandes aprendizados que eu venho tendo na quebra de paradigma para mim nesse período são essas coisas que têm aparecido de coisas que a gente não acreditava que eram possíveis e que estão sendo realidade já no dia a dia nessas 7 semanas. E isso tudo faz a gente se colocar também numa perspectiva de responsabilidade social, na medida em que a gente tem um negócio que é impactado sim, mas que continua saudável, que tem um suporte de estruturas globais, com plano de contingência que permite a gente continuar operando, né? A gente tem uma responsabilidade social com aqueles negócios que não estão na mesma situação de oportunidade. Então, faz a gente se colocar no sapato dos outros, e a gente na Mars tem um princípio da mutualidade que a gente segue muito firme, que é estender a mão para essas pessoas. Significa que a gente não vai discutir um prazo de pagamento? Seguramente vamos discutir bem firme. Mas, ao mesmo tempo, o que tiver ao nosso alcance, é nossa responsabilidade fazer com que esse sistema continue sendo gerado e gerado de uma maneira adequada, né?
Trazendo esse paralelo agora para a nossa realidade dentro do Centro de Serviços Compartilhados, né? Dentro do Centro de Serviços Compartilhados, nós somos em 51 pessoas, atendendo contabilidade, área tributária, folha de pagamento e tesouraria, nas contas a receber, contas a pagar e todo o pacotinho que ali está contido, né? Quando a gente recebeu o anúncio que já vinha sendo construído nos Estados Unidos por conta das outras fábricas no mundo, a primeira coisa é pegar aquele plano de contingência que tinha estabelecido e detalhar ao máximo no nível de pessoas, funções críticas, o que dá para fazer de diferente. E aí, olhando para dentro do Centro de Serviço Compartilhado, onde você tem pessoas bem experientes, mas ao mesmo tempo você tem pessoas menos experientes, estagiários, menores aprendizes, né, funções que demandam ali uma atenção no dia a dia, é complexo você desmobilizar toda essa tropa e colocar todo mundo trabalhando remotamente. Então, coisas, por exemplo, infraestrutura. Parte do departamento tributário, né, depende de desktop. É gente que tem ainda um carinho grande por papel. E a gente é formalista no Brasil. Então, foi extinta a nota fiscal e virou eletrônica. Mas tem um DANF que ainda precisa ser tratado, né? Tem um caminhão chegando fisicamente na portaria que tem algum tipo de conferência. Então, são coisas difíceis de você colocar num ambiente 100% remoto. Mas, ao mesmo tempo, né, isso fez com que a gente se desafiasse em termos de infraestrutura e tecnologia, por exemplo, os terminais de computadores, conectividade. Tem gente que tem uma super internet que é relativamente fácil de você colocar para trabalhar de casa, até porque parte dessas pessoas tem experiência em trabalhar de casa. Agora, tem gente que mora numa área mais afastada, numa chácara, que a conexão fica ali à intempérie do tempo e como é que se comporta, esse outro tipo de coisa. Então, como a gente coloca estrutura para essas pessoas continuar desempenhando as suas atividades num nível de qualidade extremamente alto. Por quê? Porque ninguém vai rediscutir a entrega de um reporte, o prazo de entrega de um reporte de um fechamento global, né? Receita Federal flexionou ali algumas entregas, etc., mas são tímidas diante de toda a parafernália que a gente tem de entregas. Então, acho que isso foram coisas bem sensíveis logo de começo, e assim, o tempo de reação teve que ser muito, muito rápido, né? Mas a gente conseguiu reduzir sensivelmente a exposição das pessoas do time shared. Tem 3 pessoas apenas indo para as fábricas parcialmente, para garantir que esses fluxos de documentos que chegam fisicamente estão bem, mas a gente estabeleceu novos processos, por exemplo, para conversão desses arquivos em PDF e fazer remissões e salvar em ambientes de nuvens e coisas assim, né? Então, acho que a parte técnica do dia a dia, ela continua sendo semelhante ao que a gente tinha antes, mas trabalhar nesse novo modelo, né, faz com que a gente precise colocar em evidência os nossos soft skills, né? Quais são as nossas outras habilidades que a gente precisa operacionalizar e demonstrar e exercer no dia a dia, para que a gente consiga continuar entregando aquilo que a gente se comprometeu a entregar, que é esperado da gente, como shared service, suportar os negócios, né? Então, isso me remete à reflexão de voltar às origens de alguns preceitos de gestão, que é comunicação, por exemplo. A gente fala sobre a importância de comunicação nos negócios há muitos anos. Só que o tipo de comunicação que é esperado hoje é uma comunicação muito diferente, né? É uma comunicação que ela tem que ser muito mais efetiva, né? A gente tem que cuidar para que ela seja de uma maneira adequada, né? Então, e nisso tudo, lidar com ambiguidade, tomar decisões diante de tantas incertezas e vulnerabilidade é extremamente necessário. Então, assim, a gente precisa ao mesmo tempo ter tranquilidade de aceitar, né? Mas ao mesmo tempo coragem de seguir adiante tomando as decisões nesse momento de VUCA, né? VUCA, acho que a gente está experimentando um conceito de VUCA nesse momento no extremo, que a gente não discutia. A gente falava de VUCA 1 ano atrás, mas sem considerar todas essas diferenças, né?
E, enfim, acho que isso também traz para a gente oportunidades para o shared service. Então, atividades que antes a gente resistia, não, tem que ser no papel, não, eu tenho que pegar, não, eu tenho que mandar, eu tenho que guardar, etc. Meu amigo, isso não é mais opção. Tem que fazer e tem que fazer agora. Né? Ah, o sistema, a infraestrutura, aquilo funcionava, mas não funcionava tão bem. Amigo, não é mais tecnologia que drive a agenda. O que dirige a agenda agora é a situação. E a tecnologia tem que estar suportando essa situação. Né? Então, você fala de servidores, nós temos em Guararema, um dos hubs mundiais de tecnologia na Mars, é em Guararema, um dos 4, então nós temos lá mais de 200 pessoas de tecnologia. É extremamente interessante ver como que essas pessoas estão fazendo diferente do que estavam habituados a fazer antes. Sempre suportaram o negócio, mas o tipo de suporte agora exige outras tantas qualidades que antes não tinham sido testadas. Né? E oportunidades mesmo do dia a dia, da entrega, do trabalho remoto. A gente teve os nossos prazos de entrega de reportes na Mars é um pouquinho diferente do calendário gregoriano, e a gente teve na semana passada uma entrega de período, que são reportes globais. A gente bateu recorde na entrega de reportes globais num período com tanta variável como a gente está vivendo. Bom, isso faz o quê? Faz a gente dar um passo atrás e refletir aonde estão as oportunidades que a gente não necessariamente está enxergando, né? E isso remete às mudanças de legislação, de governo e tributário, porque essas mudanças são mudanças de paradigmas que vão vir e que vão mexer com a nossa profissão. Né? Na relação trabalhista, por exemplo, quando a gente fala de trabalho remoto, e aí as medidas provisórias trouxeram essa possibilidade, empresas multinacionais já era uma realidade incipiente. Né? Hoje é uma realidade imperativa, né? Legal, está disciplinado objetivamente. Então, isso traz um novo modelo de negócio que não pode até ser revisto, mas não vai voltar no status anterior. Ele vai evoluir daqui para frente, né? Então, na Mars a gente tomou adesão globalmente de não demitir nesse período, a gente vem seguindo esse plano muito firme, até porque os negócios continuam permitindo que a gente siga esse drive, né? Então, quando a gente pensa nas mudanças da medida provisória, elas são relevantes sim, mas na nossa realidade, numa mais tímida, né, vamos assumir, porque a gente não está considerando desligar pessoas, mudar estruturas, então quando a gente fala de reduzir jornada, isso ainda não está sobre a mesa. Agora, significa que a gente não está fazendo nada em termos de pessoas? Não, muito pelo contrário, né? A gente está sendo desafiado bastante o time na perspectiva de quais são os saldos de banco de horas, quais são as pessoas que têm férias, que podem tirar férias antecipadas, lições de casa que a gente precisa fazer em termos de normalidade, inclusive, né? Na perspectiva tributária, o que a gente vem sentindo, parecido com o que a Vivian falou, né, todas essas mudanças do governo também são importantes e para o nosso negócio também são tímidas, porque a quantidade de crédito tributário que a gente tem hoje é grande, então quando a gente pensa em working capital, prorrogar um PIS e COFINS e um IPI, a gente, na verdade, está desovando aquele crédito do passado. Então, não necessariamente uma prorrogação significa um efeito de caixa. Né? Agora, ao mesmo tempo, isso na parte técnica, em que a gente precisa ter a tranquilidade de endereçar esses assuntos. Porque quando gerentes gerais e alta administração vê noticiado na mídia, o desespero para implementar e achando que aquilo vai salvar todas as variáveis de negócio, não é verdade. Né? Então, acho que é papel da função fiscal, da função de liderança de finanças, assimilar todas essas alterações, entender a realidade, mas trazer para o seu negócio, trazer para a sua realidade de negócio. O que significa? E lembrando que caixa sempre vai ser o drive de todas essas tomadas de decisão.
né? Enfim, então acho que para mim fica essa quebra de paradigma, que é uma coisa que a gente discute há muito tempo. A comunicação, extremamente relevante nesse período, né? Na medida em que muda a relação de trabalho, você foca em produtividade, né? Isso se torna cada vez mais relevante. Olhando para a produtividade mais intencionalmente, você muda o modelo de gestão. Então, quem está acima dessas pessoas é extremamente desafiado, porque isso é diferente, né? E a gente tem uma série de oportunidades para plugar ali e capturar essas melhorias. E me leva a refletir quais são as habilidades de um profissional de finanças do futuro. Porque essa nossa nova realidade, ela vai se imperar e vai transformar o nosso jeito de trabalho. Sem dúvida, André. Sem dúvida. E acho que é bom, até um comentário que você fez aqui, que eu anotei, que realmente acho que faz todo sentido, principalmente para você como diretor de centro de serviços compartilhados, esse tema deve estar na mesa o tempo todo, né? Que é a questão de investimento em tecnologia, né? O quanto é importante para o centro de serviços e para qualquer área da empresa, mas especialmente para vocês, o investimento em tecnologia. Eu acho que esse momento de crise gera a oportunidade de avaliar o quanto o investimento prévio já feito fez diferença nesse momento, né? E os gaps foram criados por, às vezes, falta de investimento, ou investimentos menores ou postergações de investimentos feitos anteriormente à crise para momentos como esse, que ninguém esperava, obviamente, mas mostra as oportunidades, possivelmente, que a empresa tem para ter um upgrade em relação a isso. E acho que a visão deve mudar a partir de agora, né, André? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E você mencionou das medidas tímidas, né, na área tributária. Realmente foram tímidas em relação à postergação de pagamentos de tributos e até de postergação de obrigações acessórias. Eu queria te perguntar que vocês veem assim que poderia se esperar de medidas mais efetivas na área tributária em termos de prorrogação de obrigações ou de pagamento de principal aí, que fariam sentido nesse momento, como a gente mencionou, tanto você quanto a Vivian, e acho que isso é claro para todo mundo, a grande dificuldade no momento, o grande desafio no momento é caixa, né? Sim, eu acho que isso é uma combinação de fatores, né, Ricardo? Então, quando a gente pensa, quando eu chamo de tímida, é tímida na nossa realidade da Mars, né? E semelhante ao que a Vivian tinha exposto antes, isso se dá ao fato da gente ter caminhões de crédito tributários acumulados, né? Quer sejam de discussões do passado, quer seja de oportunidades identificadas mais recentemente, né? Então, uma prorrogação de um IPI, de um PIS e COFINS, que são tributos sobre receita extremamente altos em termos de arrecadação, há uma coincidência de momentos, né? Porque você tem uma cesta de caixa que já foi antecipada para o governo em algum tempo do passado, né? E isso fez com que nós, profissionais de direito tributário, conectássemos isso na gestão de caixa, na gestão de resultado, nos diferentes tipos de gestão. Então, quando eu chamo de tímida, são coisas, na perspectiva de governo, extremamente relevantes, porque ele abre mão dessas arrecadações, mas porque esse caixa já está no bolso dele, né? Então, coloca ainda mais pressão no sistema, por quê? Porque o governo tem que gerenciar isso, né? Então, quando a gente fala sobre CND, né, postergar um prazo, a CND vale por um tempo diferente, extremamente bem-vindo. A gente precisa desse tipo de coisa. E quando você não tem a máquina pública te suportando a expedir um documento como esse, você tem uma série de consequências de negócio. Então, são coisas muito bem-vindas, né, importantes sim, mas na nossa realidade operacional hoje, é que eu chamo elas de tímida, né? Então, acho que é importante colocar esse pano de fundo. Pensando sobre o que poderia ser diferente, eu acho que uma das coisas que a gente sente muito é na perspectiva de CMS. A gente não teve nenhum tipo de alívio em arrecadação de CMS. Só que, ao mesmo tempo, eu reconheço a pressão do governo do outro lado, porque
o fonte de financiamento dele são os contribuintes. Se ele prorroga, como que ele faz funding para comprar equipamentos e instalar, construir instalações hospitalares do dia para a noite. Então, reconheço esse outro lado, mas gostaria de ver as conversas mais amplas com o governo, tanto dos estados, quanto também do governo federal. A gente está discutindo agora uma possibilidade de trocar, por exemplo, depósitos judiciais que nós temos para garantir discussões tributárias, que foram exigidos depósitos judiciais, por outros tipos de garantia. Então, isso é uma medida que você tem que entrar com uma medida para obter aquele recurso. Que tipo de discussão seria possível a gente estabelecer com o governo para que isso não dependesse de uma decisão de um juiz, por exemplo? Então, acho que o modelo como no Brasil a gente estabelece a relação com a autoridade fiscal, na verdade é ela que estabelece com o contribuinte, ainda é muito dolorido. Então, chega nesses momentos, o histórico e a nossa burocracia tributária não permite a gente se aproximar e eles efetivamente entenderem as situações do contribuinte. A gente reconhece a deles, mas ao invés da gente abrir uma discussão positiva, a gente fica discutindo de que lado está o governo e esticando essa corda. Essa conta no final do dia, quem vai pagar somos todos nós, consumidores e contribuintes, né? Quando você tem um pet comendo uma Royal Canin, comendo um pedigree, um Whiskas, a conta vai chegar para aquele dono daquele pet, né? Então, assim, governo, você não pode sangrar as indústrias, porque as indústrias é que fornecem recursos para você, governo, né? Então, eu gostaria de ver essas discussões um pouco mais amplas, via entidades de classe, associações, que o governo, de fato, se colocasse na situação daqueles que hoje estão muito sofridos, principalmente nos negócios. Opa, Acho que você travou, André. travou um pouquinho. Bom, vamos ver se ele volta. Quando ele não retorna, Ricardo, tem uma pergunta aí, né? Não sei se você viu uma pessoa, o Rodrigo mandou uma pergunta. Deixa eu puxar aqui. Isso. Acho que o André caiu, ele deve acho voltar. que ele caiu. Mas legal. Deixa eu ver. Não apareceu aqui para mim, viu, Giovana? Aqui, ó. Oi, Vivian. Não, pegando um pouco o gancho só do que o André estava falando, né, sobre essa questão da timidez da parte estadual, o que eu sinto é óbvio, o André voltou, o que eu sinto, André, eu estou pegando o gancho do que você disse sobre a timidez do relacionamento estadual, né, e eu acho que a gente entende que é um momento de gastos do governo, mas gasto do governo significa nossos gastos. Nós vamos pagar essa conta de alguma forma, né? Então, nesse ponto, eu corroboro o que o André falou. Já que todo o dinheiro do Estado vem dos contribuintes, eu sinto a falta do diálogo. Não entendemos que sim, temos que pagar essa conta. Eu acho que nesse ponto até me orgulho que o Estado de São Paulo tomou, independentemente de concordar, de ficar tantos dias em casa, mas enfim, eu imagino que ele se preparou para tudo isso, mas não tem diálogo, né? E é o que o André disse. A gente tem montanhas de créditos, um fluxo de caixa pesadíssimo, né? Porque na esfera estadual a gente não consegue fazer exatamente da forma como é feito com PIS e COFINS. Então você tem milhares de créditos e um desembolso de caixa muito importante acontecendo. Então, acho que o phasing desse caixa, o governo seria bastante fair se sentasse com a gente discutir. Eu sinto falta do diálogo, assim, na esfera estadual, né, especificamente em São Paulo. Porque, no fim, tudo bem, a gente entende, o Estado está se endividando para socorrer a população, ok, mas o Estado é devedor de milhares de reais. Então, o que ele poderia fazer para pegar usar isso como um argumento na discussão com as empresas, né? Eu acho que E isso é interessante, né, Vivian? Porque quando a gente fala com outros times globais, a maneira com que, por exemplo, China, Estados Unidos e muitos países da Europa se relacionam com a autoridade fazendária é muito diferente da nossa. Então, quando o pessoal de fora olha e fala assim, pô, mas você tem tanto crédito, por que está pagando tributo ou discutindo uma prorrogação de pagamento? Pô, cadê o cheque daqui?
Não tem cheque, amigo. Não tem cheque. E posso falar mais, não é corrigido. Né? Então, acho que isso tudo traz muito impacto e vejo um momento difícil, mas ao mesmo tempo muita oportunidade para a gente estreitar essas relações, inclusive nessa comunicação com o governo. Ele tem que estar mais próximo da gente contribuinte. Legal, André. É isso mesmo, porque o problema de caixa é para todo mundo, né? Inclusive para o governo, que você mencionou, mas acho que uma aproximação aí vai ser extremamente necessária e produtiva, né? Vai ser o que talvez vá fazer diferença e talvez mudar essa relação histórica, né? Que a gente tem realmente de mais conflituosa com os fiscos em geral, né? Estadual e federal, essa visão que talvez em outros países seja mais amigável, mais harmoniosa, mais de conversa, que aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem um pouco mais de conflito nessa relação, mais acirrada, né? Mas legal, obrigado, André, a gente volta a falar. Eu vou agora, então, passar a palavra para o Marcel Cordeiro, que é sócio da PwC, líder da área de trabalhista e previdenciário da PwC. O Marcel tem trabalhado intensamente nos últimos meses, né, e feito muitos eventos e palestras e apresentações aí por conta das sensíveis alterações relacionadas à área trabalhista que nós tivemos, né, e que já vinha sendo objeto de discussão, né, Marcel? Eu gostaria de passar a palavra para o Marcel para ele compartilhar com a gente um pouco dessa experiência, das discussões, o que tem visto na prática em termos de oportunidades decorrentes dessas alterações do governo e dos desafios, né, que as empresas estão enfrentando também na implementação disso. Marcel, obrigado pela participação, a palavra é sua. Obrigado, Ricardo. Meus agradecimentos ao IBEF de Campinas pelo evento excepcional. Um forte abraço para o André, caro amigo de longa data, a Vivian, que eu estou conhecendo agora, e aos demais que estão participando. Depois de apresentações tão práticas, a mim cabe apenas, de forma bastante resumida, e até por conta do adiantado da hora, falar um pouco das duas medidas provisórias. E eu também vou tentar manter essa tônica e não estragar as apresentações com juridiquês, né? Então, deixar o assunto mais leve na medida do possível. Todos nós sabemos que a área trabalhista aqui no nosso país é uma área extremamente protecionista, né? Seja porque o direito do trabalho tem uma história própria que data desde o final do século XIX, seja porque o Brasil tem uma dimensão continental. Então, as coisas nas grandes capitais não são as mesmas coisas nas cidades pequenas no nosso país. Daí por que termos um direito talvez tão protecionista? Diante desse estado de calamidade pública e da força maior que foi reconhecida pelo mesmo legislador federal, algumas medidas provisórias foram publicadas e, como se sabe, medida provisória é algo extraordinário. Se toma uma decisão legislativa que depois é avaliada pelo Congresso, se essa decisão legislativa é mantida ou não. O que o legislador fez via medidas provisórias? Pegou algumas coisas que nós já tínhamos, facilitou essas coisas, tornou essas coisas menos burocráticas, e ao tornar essas coisas menos burocráticas, a ideia foi manter emprego, manter renda. Então, isso um refresco mais imediato. E na parte de fluxo de caixa, algo mais imediato. E, de outra mão, trouxe algumas novidades, não criou, ou seja, não facilitou, não criou facilitadores para aquilo que já existia, trouxe novidades e aí sim trouxe um alívio para fluxo de caixa mais imediato. Na primeira onda, onde eu peguei aquilo que já existia e facilitei a burocracia, tive movimentos envolvendo férias. Você concede as férias agora e paga um pouco depois. Adiante, você paga o terço constitucional.
Banco de horas. Ao invés de você ser devedor, você é empregador, você pode ser credor, então você paga os salários e depois acerta esse período que não foi trabalhado com os seus empregados por um prazo de 1 ano e meio. Aquilo que o André bem colocou sobre trabalho à distância. Depois da reforma trabalhista, como sempre, se começou um debate interminável dizendo que home office era uma coisa, trabalho à distância era outra coisa, trabalho remoto uma terceira coisa. Então, o legislador colocou isso tudo dentro do mesmo cesto e facilitou. Você pode, empregador, colocar seus empregados trabalhando à distância e depois você faz os acertos necessários em relação às despesas. Você, empregador, pode colocar os seus empregados trabalhando à distância e se eles não tiverem os equipamentos de comunicação e tecnológicos, você pode emprestar esses equipamentos. Então, nessa primeira onda, esse foi o principal target. Pegar aquilo que já existia, facilitar e criar, principalmente, a segurança dos empregos, a segurança de renda e trazer um alívio mais imediato no que diz respeito a fluxo de caixa. Numa segunda onda, agora mencionando o número da medida provisória 936, o governo, de uma forma mais agressiva, mais incisiva, criou um programa emergencial, criou um benefício emergencial e também estabeleceu 2 formas de manter empregos, mas trazer um acréscimo de fluxo de caixa mais expressivo, mais imediato, reduzindo jornada e, por consequência, salário e suspendendo contratos de trabalho. Quando eu reduzo jornadas e reduzo salários, a pedra de toque, até então, é que eu precisaria do sindicato para fazer essa negociação. Essa pedra de toque, ela continua vigorando, mas de uma forma mais amena. Dependendo do público, se eu estou reduzindo jornada e salário de quem ganha até 3 salários mínimos, ou se estou reduzindo jornada e salário de quem é tido como hipersuficiente, que tem um diploma universitário e ganha acima de um certo patamar, isso pode se dar diretamente com o empregado. Regra geral, tá? Eu tenho alguns detalhes. Por outro lado, se eu estou lidando com a massa de trabalhadores que fica nesse intermédio, continuo precisando da ajuda do sindicato. E aí, ao reduzir jornada e, consequentemente, reduzir salários, o governo federal entra com uma parte do custeio, uma parte dessa recomposição de renda, por intermédio desse benefício emergencial, que está sendo chamado de bem. O empregado não precisa fazer absolutamente nada. Ao ter sua jornada e salários reduzidos, a empresa avisa o Ministério da Economia e, após certo período, esse dinheiro cai na conta do empregado. Quanto menos o empregado ganhar, maior o valor do bem. Quanto mais esse empregado ganhar, eu tenho um teto, esse benefício ele é calculado com base no seguro-desemprego. O seguro-desemprego tem o teto, além de partir de uma média aritmética, então, quanto mais ele ganhar, menor a expressão monetária desse benefício até atingir um teto também. Na suspensão do contrato de trabalho, de uma forma mais agressiva, os empregados não vão trabalhar. Se a empresa, no ano de 2019, teve uma receita bruta superior a 4 milhões e 800, ao escolher trilhar esse caminho da suspensão do contrato, ela vai ter que entrar com uma ajuda obrigatoriamente. Esse é o único caso
onde essa ajuda é obrigatória, uma ajuda compensatória. Nesse caso da empresa que tem receita bruta superior a 4.800.000, a ajuda compensatória vai ser de 30% do valor do salário. Para os outros casos, empresas que têm receita bruta inferior a esse montante, ou empresas que estão optando por trilhar o caminho da redução da jornada e do salário, essa ajuda compensatória, ela é optativa. E aí, para vocês que são do mundo de finanças, e como nós temos muitos tributaristas aqui participando, tem uma discussão muito importante envolvendo essa ajuda compensatória. Se, além dela não compor o lucro real, por ser uma despesa, se ela pode ser excluída também. Da mesma forma como fazemos hoje para o programa de alimentação do trabalhador. Então, tem aí um assunto muito importante a ser explorado. De todo modo, de uma forma muito resumida, o que eu posso dizer como operador do direito previdenciário e do direito do trabalho há muitos anos, e tendo contato com vários clientes, a gente tem observado que todos os caminhos estão sendo percorridos. Nós temos clientes que trabalham com bens de consumo, tiveram a sua produção mais atingida e se optou por suspender contratos de trabalho. Assim como agora começamos a observar no segmento sucro-alcooleiro, também como há um limite para estocagem de álcool, talvez a suspensão dos contratos ela se torne mais significativa. Nós temos outros clientes que estão conseguindo, assim como o André bem colocou, como a Vivian bem colocou, estão conseguindo tocar seus negócios, então a redução pode ser um caminho, né, também interessante. Temos outros clientes que usaram essas medidas primeiras, férias, banco de horas reverso, layoff, que é uma forma de suspensão dos contratos, onde os empregados aproveitam para fazer cursos, uma duração menor, isso está resolvendo. Então, a gente está vendo que tudo está sendo aplicado na medida do possível para que a gente consiga manter as coisas andando. E fazendo menção a André mais uma vez, de fato o que a gente também tem percebido é que as coisas não vão voltar a ser como eram antes, né? A gente tem percebido clientes que alugam hoje espaços, e esses espaços hoje faz parte das discussões que esses espaços sejam devolvidos. Por quê? Porque está se percebendo que o trabalho à distância, e aí se entenda, trabalho à distância, home office, trabalho remoto, está funcionando, né? Principalmente eu, que sou old school, onde a gente está acostumado a falar da subordinação, naquele conceito antigo do empregado sob as vistas do empregador, eu ali, o empregado ali, isso está mudando radicalmente. A gente consegue manter de maneira firme as relações de trabalho, as coisas andando, com as pessoas à distância. Então, certamente as coisas vão mudar após o final dessa crise. Isso vai acabar, pessoal, principalmente nós, eu e o Ricardo, somos da Price, uma empresa centenária, que passou pela gripe espanhola, lá no começo do século XX, que passou pela depressão de 29, agora mais recentemente por essa crise de 2008, os derivativos. Isso também vai passar, a gente vai se reinventar, as coisas vão mudar, mas vão continuar andando, tenho certeza. Então, uma apertada síntese seria isso. Tudo bem, Marcel. Obrigado pelos comentários. E acho que um dos aspectos que você mencionou, que eu acho que de extrema importância, e a gente tem até um comentário aqui no
no chat da Adriana, pois num momento extremo de crise como este, é que vemos como a CLT trava a vida dos profissionais das empresas, né? A gente sabe que esse discurso é antigo, discutindo as amarras que a legislação trabalhista coloca muitas vezes em soluções ou alternativas que poderiam contribuir muito com a dinâmica das empresas, com uma melhor produtividade, muitas vezes até para o próprio funcionário. A gente vê com clareza coisas que são benéficas aos empregados, mas a própria legislação que visa protegê-los acabava impedindo, não só a legislação, como a própria jurisprudência, né? Então, pegando o gancho com o que você comentou e com esse comentário, nessa óbvio momento que a gente está vivendo de trabalho remoto, trabalho à distância, me parece, claro, que a gente vai ter deve ter, mesmo pós-crise, uma flexibilização da questão relacionada à jornada, a controles de jornada, né? Porque, como a gente falou, à distância, né? Hoje a gente ainda tem empresas com cartão de ponto, né? A produção, principalmente, vai lá e bate o cartão de ponto, muitos com apontamentos, né? No trabalho remoto, isso é uma coisa que muda radicalmente, coisa que muitas empresas já vinham implementando também, a flexibilização do horário de trabalho, trabalhar muito mais pelo resultado do que pelo tempo disponível do empregado ali executando as tarefas, né? A legislação, obviamente, vinha muito atrás em acompanhar esses movimentos que na prática aconteciam. Você acha que esse momento de crise pode gerar uma oportunidade para uma flexibilização dessas normas, uma mudança efetiva da legislação para abarcar essas mudanças que na prática vão ocorrer e estão ocorrendo agora nesse momento de crise de uma forma muito mais rápida, né? Por conta da necessidade. Eu acredito que sim, viu, Ricardo? A CLT é um diploma antigo, de 43, quando a economia ela tinha como segmento maior a produção industrial. Então, algumas coisas lá continuam muito boas, mas outras coisas realmente precisam ser atualizadas, né? A expectativa é que haja uma flexibilização, mas quando a gente fala de flexibilização e direito do trabalho, essas palavras não combinam muito num primeiro momento. Então, vai ser algo mais orgânico, com mais parcimônia. Porque, querendo ou não, como eu disse no início do nosso bate-papo, a gente vive num país com dimensões continentais. Então, aquilo que acontece numa grande capital como Campinas, São Paulo, não é necessariamente igual em cidades mais afastadas. Então, essa proteção do Estado, ela vai sempre ser importante, essa intervenção. Então, a gente vai caminhar para uma flexibilização importante, mas não tão grande como nós gostaríamos. A gente vai continuar tendo os cuidados necessários, diários. Essa questão de apontamento de jornada vai continuar. Essa questão de trabalho por resultado, ela funciona muito bem quando a gente fala de prestação de serviços. Você consegue controlar uma prestação de serviços pelo resultado, mas quando eu tenho uma produção, uma atividade fabril, isso requer um cuidado diferenciado. Então, temos que acompanhar. Me parece que desse bate-papo todo, de todo esse cenário que a gente está acompanhando, a justiça está mais sensibilizada, né? Então, esse é um indício muito importante, a justiça estar acompanhando o que está acontecendo e se mostrar sensibilizada. A gente tem visto acordos que têm sido firmados com sindicatos por teleconferência, então, com a Justiça Federal do Trabalho por teleconferência. Então, vamos acompanhar para ver até onde isso vai. Mas os sinais são muito bons realmente. Legal, ótimo. Marcelo, tem aqui também uma pergunta, que vou endereçar a você, do tema da negociação coletiva. Não fala o nome, tá só o nome do dispositivo aqui da pessoa que fez a pergunta, o Galaxy Tab, que a pessoa deve estar usando aqui. Ele fala assim: você entende que mesmo com negociação coletiva não é possível pagar ao empregado uma ajuda superior aos 30%, no caso das empresas com faturamento mencionado? Há uma discussão de que o artigo 9 possibilitaria este aumento. É possível sim, porque essa ajuda compensatória é uma benesse.
Aqui, nesse caso dos 30%, a empresa é compelida, ela é obrigada a fazer essa ajuda se ela tiver uma receita mais do que superior a 4.800.000 no ano de 2019. Por quê? A empresa entra com 30% e o governo entra com 70%, por assim dizer. 70% que não vai ser bem 70%, porque a base de cálculo do benefício é o seguro-desemprego, então ele tem um teto. Então, se a empresa quiser ajudar com um percentual maior, perfeito, perfeito, isso é possível sim. A negociação coletiva, ela ampara e ela te permite avançar muitas vezes, não só no cenário benéfico, como também no cenário maléfico. Eu vou dar um exemplo. A gente está falando de redução de salário. Além do salário, eu posso reduzir benefícios? É uma boa pergunta, né? Eu tenho uma gama de benefícios para os meus empregados além do salário. Posso reduzir esses benefícios? Com a negociação sindical, isso pode ser discutido, sim. Sem a negociação sindical, muito difícil discutir isso. Mas com o apoio do sindicato, sim. Legal, ótimo, Marcel. E, Marcel, ainda em linha com isso, eu tinha notado aqui, você falou no seu último comentário da justiça estar atenta a isso, né? Eu acho que, como é um momento emergencial, está todo mundo sensível às situações e à necessidade das flexibilizações, como você disse, é um termo que não combina muito com a legislação trabalhista. Mas a gente esse momento certamente vai passar, as coisas vão voltar ao normal, mas você tem visto neste momento uma dificuldade grande das empresas em implementarem parte dessas medidas, ou havido questionamento de órgãos, entidades, em relação à adoção de determinadas medidas emergenciais trazidas pelo governo? Sem dúvida. Uma das medidas provisórias já tem 6 ações de declaração de inconstitucionalidade ajuizadas no Supremo Tribunal Federal. Então, o assunto está alavancando uma série de debates. Só que no caso da redução, eu vou dar só um exemplo, tá? No caso da redução de jornada e de salário, o grande pulo do gato, se é que eu posso usar essa expressão nesse nosso bate-papo, é que a ideia é você manter o salário hora. Então, ainda que você reduza a jornada, o salário hora do trabalhador está intacto, ele não está sendo diminuído. Então, o legislador, ele se preocupou com detalhes, e ele se preocupou no sentido de que isso que nós estamos fazendo vai durar durante o estado de calamidade. Assim que o estado de calamidade cessar, as coisas voltarão a ser o que eram antes. Então, nós estamos tendo questionamentos, nós estamos tendo uma dificuldade operacional, porque, vejam, muitos sindicatos representam, eu posso dizer, em alguns casos, milhões de trabalhadores. Então, muitos sindicatos não estão conseguindo dar vazão à demanda. Mas tudo que eu tenho acompanhado é que os sindicatos estão se colocando à disposição, né? Existem sindicatos, é claro, que estão se negando a negociar. Existem, isso é fato. Sindicatos que estão se postando de forma contrária. Mas muitos estão se mostrando solícitos e apoiando nessas negociações, diminuindo a solenidade do rito. Tem um exemplo na área têxtil industrial, onde a empresa mandou o acordo coletivo via motoboy para o sindicato e voltou assinado. Então, o sindicato absolutamente apoiando. Então, a gente tem tudo, questionamentos, apoio, como não poderia ser diferente, né, Ricardo? Um país tão grande, tão colorido como o nosso, não poderia ser diferente. Sem dúvida, Marcel. Muito bom. Eu queria responder uma pergunta que foi enviada aqui, que não apareceu no chat, foi endereçada pelo Rodrigo Mazuca, e eu acho que a Vivian e o André podem nos ajudar nela.
Ele perguntou, tendo visto o cenário de pandemia, é esperado que o número expressivo de empresas termine o ano com prejuízo fiscal que impossibilitaria o uso do benefício da lei do bem, né? Para os benefícios de dispêndios de inovação tecnológica para fins de imposto de renda. Algumas empresas e entidades já manifestaram a necessidade de que seja feita alteração no programa para manter o crédito tributário do benefício, ao menos para esse período, né? Mesmo que seja para elevar o prejuízo fiscal para uso futuro. Vocês entendem que existe espaço para uma proposta de alterações nesse sentido, como ferramenta de benefício para as empresas e a favor da inovação no país? E acho que vocês dois estão aqui representando empresas que são fortemente atuantes no cenário de inovação tecnológica, né, que isso é importantíssimo para o desenvolvimento dos negócios, tanto da Johnson & Johnson quanto da Mars, e conhecem bem esse benefício. Vocês acham que tem espaço para isso, que há um movimento do governo em relação a... Eu pessoalmente não ouvi nenhuma discussão relacionada a isso neste momento, até agora. Mas me parece algo interessante, Vivian. Você precisa sair do mudo aí. Na verdade, eu ouvi o contrário. Para ser bem franca, quando a gente discutiu muito a questão da lei do bem, quando entrou o empréstimo compulsório. Porque o empréstimo compulsório entraria como adicional do IR. E a reação das pessoas jurídicas foi a seguinte: em vez de tributar e penalizar indistintamente, por que você não reduz o benefício fiscal da lei do bem, que está na mesma linha em que entraria esse empréstimo compulsório, e aí sim prorroga, assim como o PAT, eu tenho 2 anos para empurrar esse benefício, porque uma particularidade da lei do bem é que ela não pode provocar prejuízo fiscal e nem ser carregada, né, diferida para o ano seguinte. Então, na verdade, eu vi o contrário, eu vi um movimento no sentido de se discutir com o governo o seguinte: comecem suas maldades retirando benefícios, né? E depois você penaliza indistintamente todos os contribuintes com esse adicional de imposto de renda. E como contrapartida, teria sim a aplicação, até o Marcelo mencionou do PAT, de você jogar isso para 2 anos, exercícios subsequentes, e eventualmente até poder gerar um pequeno prejuízo fiscal decorrente da aplicação do benefício. Então, eu não acredito que haja espaço para você ampliar esse uso de forma estándar. Não, o governo vai pensar bem e vai raciocinar e vai chegar a essa conclusão. Mas talvez num contra-ataque aí desse empréstimo compulsório, o benefício da lei do bem, por ser exatamente na mesma linha, poderia entrar como algo para se compensar e não penalizar todos os contribuintes de forma indistinta, né? Um pouco do que o governo fez com o Reintegra, abaixa um pouco aquele percentual num período em que a arrecadação vai sofrer e depois você compensa no ano exercício seguinte, o que seria muito bem-vindo pelas empresas. Sem dúvida. Eu compartilho a opinião da Vivian. Eu acho que esse do benefício de pesquisa e desenvolvimento, a gente é bem afetado, e é um dos exemplos daquilo que eu falava que eu gostaria de ver conversas mais diretas com o governo. Por quê? Assim como inovação tecnológica, você tem outros impactos. A Vivian mencionou Reintegra, mas você tem trava de compensação de prejuízo fiscal a 30%. Não possibilidade de compensar as antecipações de imposto de renda no curso do ano, ou seja, tem que ser caixa. Igual a essa, assim, dá para listar 10, 12 ações que seria, a meu ver, simples do governo simplesmente tirar essas travas e você ter efetivamente um benefício imediato, né? Sem precisar mudar demais as coisas, em termos de obrigação acessória, de legislação, de preparações de coisas adicionais. Então, eu gostaria de ver esse tipo de coisa caminhando mais firme nas discussões. Inovação tecnológica, sem dúvida nenhuma, é uma delas, mas eu não vejo disposição até agora disso estar forte sobre a mesa em pauta. Legal, obrigado, Vivi, obrigado, André. Obrigado, Rodrigo, pela pergunta também, acho que está respondido aí. Só deixa eu ver se a gente tem mais perguntas aqui, a gente já passou de 11 horas, acho que a gente pode seguir se não tiver mais perguntas, com uma finalização aqui. Não temos mais. Bom, então, queria agradecer especialmente Vivian, André, Marcel, pela participação nesse evento do IBEF, por compartilhar aqui
nesse tempo, as experiências e o que tem acontecido nas empresas e nos clientes de vocês, Marcel. Agradecer aos participantes aí pela participação, por estarem junto com a gente aqui até o final. Agradecer ao IBEF aí por esse espaço também, Marcos. Acho que o IBEF Campinas tem cumprido rigorosamente a sua missão aí de trazer conteúdo de qualidade, conteúdo técnico, mesmo nesse momento, principalmente, né, especialmente nesse momento de dificuldade que a gente está passando, todo mundo isolado aí socialmente, e acho que a gente, além deste evento de hoje, a gente tem diversos outros aí, material e conteúdo lá no site, né, Marcos? Muito diverso para todos os associados e convidados que quiserem participar e acessarem lá. Então, obrigado, André, obrigado, Vivian, obrigado, Marcel, de novo. E, Marcos, obrigado, Marcos, Ricardo. A palavra é tua para o encerramento. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Muito bom, foi muito bom. Vivian, obrigado, muito bom. Foi muito bom mesmo. Foi André, maravilhoso. Marcel, muito bom. A gente já viu, já estou recebendo aqui pelo WhatsApp alguns elogios e também chegando alguma coisa pelo chat. Bom, gente. Obrigado a você, Marcos. Para que isso passe logo, né? Que o governo que está proibindo que em muito lugar, como lá em São José dos Campos, como aqui em Campinas também, que nós não temos muitos casos, podia ter uma abertura mais racional de algumas atividades, né, para que a gente pudesse ter recursos para pagar os impostos que eles vão receber nos vencimentos que estão mantidos, né? Meu muito obrigado a todos. Quero relembrá-los que na sexta-feira, esta próxima, nós teremos o nosso 7º fórum, às 8h30 da manhã. Vai ser muito bom a participação do Ayrton, que é o CFO para a América do Sul, da John Deere. Também vamos ter do Fábio Fagundes, que é da Bentley, que é o Controller Global e CFO para a América também Latina. E também o professor Prando, que vai falar que mundo que nós vamos ter depois, a parte política e também a parte de sociologia, mundo que nós vamos ter após a pandemia, na visão dele. Ele é muito conceituado, ele é um dos comentaristas do jornal da TV Cultura, aquele de noite tem aquele jornal e o pessoal se reúne à noite lá e sempre tem 2 posições. Ele é um deles. Então, vai ser muito interessante, se eles estão convidados. Nosso agradecimento aos palestrantes, mais uma vez, à nossa organização, a Giovana e ao Flávio, e aos nossos patrocinadores, PwC, Deloitte e Unimed Campinas, Lemos Advocacia para Negócios, Demareste e Finoc Augusto. Obrigado a todos e que Deus nos abençoe. Felicidades. Parabéns, Ricardo. Obrigado, viu? Um abraço. Um abraço, Marcos. Um abraço, pessoal. Até mais. Obrigado.